Vamos então dar início à 23ª lição deste curso de Meteorologia. Estamos a tratar da dinâmica da atmosfera. Na última lição, nós vimos em que consistem as equações primitivas do movimento da atmosfera, portanto, as equações que regem o comportamento da atmosfera. Vimos que este nome deriva do facto de que essas equações traduzem princípios fundamentais da física. Bom, falámos da análise de escala dessas equações e vimos que o movimento é fundamentalmente horizontal, embora tenha uma componente vertical que também é muito importante. Hoje vamos falar de equações de movimento em coordenadas naturais, do movimento horizontal sobre a esfera, classificações do movimento e vamos falar do vento geostrófico e do vento gradiente em coordenadas naturais. Ora bem, equações do movimento em coordenadas naturais. Nós já sabemos que as coordenadas naturais são a coordenada S e a coordenada N. Bom, a coordenada S segue o movimento e a coordenada N está dirigida para o centro de curvatura instantâneo. Os vetores E índice T e E índice N são vetores unitários na direção do movimento e na direção da normal principal. Por consequência, já sabemos que a aceleração em coordenadas naturais se exprime como a soma de dois vetores, ditos aceleração tangencial e aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é dv dt E índice T. dv dt é derivada em ordem ao tempo do módulo do vetor velocidade e o E índice N é o versor da normal principal que está multiplicado por v quadrado sobre r. R é o raio de curvatura instantâneo, 1 sobre r é a curvatura instantânea da trajetória K grande. Claro, como sabemos, os versores E índice T e E índice N são função do tempo e, portanto, não definem direções fixas no espaço. Para movimento horizontal sobre a esfera, o campo de velocidade cumpre em cada ponto a condição de que o produto interno da velocidade pela normal local é nulo. Portanto, ou se preferirmos, o vetor E índice T interno K, onde K é o versor da vertical local, é um produto interno nulo, visto que estes dois vetores são ortogonais no caso do movimento horizontal, do movimento ser horizontal sobre a esfera. O plano E índice T, E índice N é, como se sabe, o plano oscilador que interseta a esfera numa circunferência de raio R grande, cujo centro é o centro de curvatura instantâneo C grande. Ora bem, esta figura mostra o quê? Mostra a posição P grande de uma partícula. Bom, temos o plano horizontal instantâneo HH. A linha OP define a direção da vertical local. A linha PC define o plano oscilador, que interseta o plano horizontal segundo um ângulo alfa, que é também o ângulo entre OP e OC. C é o centro de curvatura instantâneo, portanto é o centro da circunferência ou do círculo que representa a interseção do plano oscilador com a esfera, e OC interseta o plano horizontal no ponto CH, que é o centro de curvatura horizontal instantâneo. RH, a distância entre P e CH, é o raio de curvatura horizontal instantâneo. Os vetores E índice T, K e E índice N estão representados à direita. O vetor E índice T é um vetor cuja origem está no ponto P e está assente no plano horizontal instantâneo. Neste caso, é perpendicular ao plano da figura, dirigido para trás. O vetor E índice N minúsculo
é o produto externo de E índice T por K, é um versor que aponta para o centro de curvatura horizontal instantâneo. Ora bem, como já disse, a normal principal está na direção PC, visto que está assente no plano oscilador dirigida para o centro de curvatura, C, e é ortogonal ao OC, o versor K está na direção OP, e índice N, como já disse, é o versor assente no plano horizontal, que é ortogonal a ET e dirigido para a esquerda deste, em ambos os hemisférios. Ora bem, o versor da normal principal pode projetar-se nas direções E índice N e K. Reparemos, voltemos à figura, que o versor da normal principal, que é o versor da direção PC, projeta-se na direção E índice N e na direção da vertical local K. E é fácil ver que a projeção na direção E índice N é dada pelo cosseno de alfa e na direção K por seno de alfa. Portanto, o vetor E índice N grande é cosseno de alfa N menos seno de alfa K. Porquê o menos? Porque a projeção na direção de K é uma projeção negativa, é menos seno de alfa. O raio de curvatura instantâneo, que é o inverso da curvatura, é A seno de alfa, e o raio de curvatura horizontal instantâneo é A tangente de alfa, como se pode verificar facilmente aqui pela figura, não é? O raio da Terra, A, o raio médio do globo, vezes seno de alfa é R, e RH é, como disse, RH é, como disse, A tangente de alfa. Portanto, isto resulta das propriedades dos triângulos retângulos que estão envolvidos. É muito fácil verificar que assim é. Por consequência, a aceleração centrípeta V² é dada por V² sobre R é índice N grande e, portanto, é V² sobre R cosseno de alfa é índice N minúsculo menos V² sobre R seno de alfa K. Daqui podemos concluir que a aceleração dV/dt é a aceleração tangencial dV/dt índice T mais V² vezes V² sobre R vezes o versor da direção da normal principal. Por consequência, teremos V com ponto é índice T mais V² sobre RH é índice N minúsculo, portanto, o versor do centro de curvatura horizontal instantâneo menos V² sobre AK. Portanto, temos aqui a aceleração instantânea expressa nas direções E índice T, E índice N e K. A aceleração só se exprime nas direções E índice T e E índice N maiúsculo, mas E índice N maiúsculo é a direção do centro de curvatura, está na direção da normal principal e, por consequência, não é um vetor assente no plano horizontal instantâneo. Ora bem, além disso, nós podemos definir uma grandeza ômega, V igual a ômega R, mas R é A seno de alfa, e podemos ainda decompor o A seno de alfa no produto de A cosseno de alfa tangente de alfa. E, portanto, ômega cosseno de alfa será um ômega Z, um ômega na direção da vertical local, vezes A tangente de alfa, que é o raio de curvatura horizontal instantâneo. Ora bem, evidentemente que ômega é a velocidade angular instantânea em torno do centro de curvatura e ômega z é a velocidade angular instantânea em torno do centro de curvatura horizontal. KH, o inverso de RH, é a curvatura horizontal da trajetória, ou como também se diz, a curvatura geodésica. Devemos notar ainda o seguinte, é que se o movimento for zonal, então alfa é 90 menos a latitude. O que significa que
R índice H, o raio de curvatura horizontal, é A sobre tangente da latitude, e CH, o centro de curvatura instantâneo no plano horizontal, é o vértice do cone tangente ao globo à latitude φ. Ora bem, isto se o movimento for zonal, ou seja, se for um movimento em que a índice T está na direção leste-oeste. Ora bem, agora, o vetor velocidade angular é o vetor, como já sabemos, de componentes J, portanto, segundo o meridiano local, e K, segundo a vertical local. É um vetor que não tem componente I, na direção do paralelo onde se encontra a partícula. Portanto, já sabemos aí também que as componentes J e K são ômega cosseno de φ e ômega seno de φ. Ora bem, nós podemos projetar este vetor nas direções E índice T, E índice N e K, respectivamente. Como mostra a figura, temos o ponto P, temos o paralelo que passa pelo ponto P e o meridiano que passa pelo ponto P. O versor J é o versor ao longo do meridiano que aponta na direção do polo e, por consequência, se beta for o ângulo entre E índice T e I, portanto, o ângulo entre a direção instantânea do movimento e a direção zonal, então temos que as componentes do vetor ômega nestas três direções, E índice T, E índice N e K, são, respectivamente, ômega cosseno de φ, seno de beta, na direção zonal, ômega cosseno de φ, cosseno de beta, na direção meridional, e ômega seno de φ, na direção da vertical local. Portanto, como disse, beta é o ângulo entre E índice T e a direção leste, ou a direção zonal, no plano horizontal instantâneo. Ora bem, assim, nós podemos exprimir a força de Coriolis, menos 2 ômega externo V, como menos 2. Depois temos o vetor ômega expresso nas direções ET, EN e K, externo, o vetor V, que só tem componente na direção E índice T. E, por consequência, a força de Coriolis, feitos os produtos externos aqui envolvidos, tendo em conta que ET externo ET é 0, EN externo ET é menos K e K externo ET é E índice N. Por consequência, a força de Coriolis fica expressa como menos 2 ômega cosseno de φ cosseno de beta vezes o módulo da velocidade vezes menos K, menos 2 ômega seno de φ vezes o módulo da velocidade é índice N. Ou seja, tendo em conta que 2 ômega seno de φ é o parâmetro de Coriolis, o parâmetro F, temos menos FV é índice N, e agora temos que 2 ômega cosseno de φ é aquele parâmetro E minúsculo, que já foi definido atrás, e V cosseno de beta é a componente zonal da velocidade, uma vez que beta é o ângulo entre a direção ET e a direção zonal, ou a direção leste. Portanto, a força de Coriolis nas direções ET, EN e K exprime-se como menos FV é índice N mais EU K. Não há componente na direção do movimento, o que já se sabia, visto que a força de Coriolis é dada por um produto externo e é, portanto, ortogonal à velocidade, é ortogonal a E índice T. Portanto, temos menos FV EN mais EU K. Quanto à força do gradiente de pressão, no mesmo referencial E índice T, E índice N, K, exprime-se como força do gradiente de pressão por unidade de massa é menos 1 sobre ρ grado de P, portanto temos menos 1 sobre ρ dPds E índice T, menos 1 sobre ρ dPdN E índice N, menos 1 sobre ρ dPdZ K. Ora bem, e por consequência, a equação vetorial do movimento, que já foi estabelecida em lições anteriores, menos 1 sobre dVdt igual a menos 1 sobre ρ grado de P, menos 2 ômega externo V mais G mais FA, exprime-se no referencial ET ENK como dVdt,
Portanto, aceleração tangencial igual a menos 1 sobre ρ dp ds mais a componente S, ou da força de atrito. V quadrado sobre RH igual a menos 1 sobre ρ dp dn menos FV mais a componente N da força de atrito. E na direção vertical, menos V quadrado sobre A igual a menos 1 sobre ρ dp dz menos G mais EU mais a componente vertical local da força de atrito. Portanto, temos aqui a equação vetorial do movimento nas três direções, E índice T, E índice N, K. Ora bem, a equação do movimento vertical reduz-se à condição hidrostática, com efeito a última equação, feita uma análise de escala muito simples, verifica-se que os dois termos dominantes são menos 1 sobre ρ dp dz e G, portanto podemos ignorar todos os outros termos, portanto esta equação reduz-se à condição hidrostática, menos 1 sobre ρ dp dz igual a G, e a aceleração horizontal fica reduzida a V com ponto, que é dv dt é índice T, mais V quadrado sobre RH é índice N. Bom, e esta aceleração horizontal é então dada, vamos representá-la por dv dt horizontal, por menos 1 sobre ρ dp ds, é índice T, mais a componente, a soma das componentes EN da força do gradiente de pressão e da força de Coriolis, mais as componentes E índice T e E índice N da força de atrito. Bom, deve ainda notar-se que menos FVEN é menos F K externo V. Porquê? Bom, porque V é um vetor na direção E índice T. K externo ET é E índice N. E no primeiro membro temos E índice N multiplicado pelo módulo da velocidade. Portanto, as duas expressões são idênticas. Se o movimento for horizontal e sem atrito, bom, e além disso for uniforme, portanto, se a aceleração horizontal for nula, bom, ou seja, se o movimento for geostrófico, como já vimos em lições anteriores, então menos 1 sobre ρ dp ds é zero e menos 1 sobre ρ dp dn é FV. Repare-se que se a aceleração for nula, menos 1 sobre ρ dp ds é zero, a componente E índice N é nula e não há atrito por hipótese. Portanto, para movimento horizontal não dissipativo, sem atrito e uniforme, temos as duas equações, menos 1 sobre ρ dp ds, menos 1 sobre ρ dp dn igual a FV. Ora bem, a primeira equação mostra que ao longo da linha coordenada S, portanto ao longo do movimento, a pressão não varia. Por consequência, o movimento é ao longo das isóbaras. Ora bem, mas repare-se ainda ao seguinte, é que neste caso o KH, ou seja, o inverso de RH, tem que ser zero, porque a aceleração é nula. A aceleração horizontal é nula. Portanto, RH tem que ser infinito. Ou seja, o plano PC coincide com o plano PO. Repare-se aqui na figura anterior. Repare-se que nesta figura, o plano PC, portanto o plano oscilador, se o RH for infinito, o alfa tem que ser 90 graus, ou π sobre 2 radianos, e por consequência PC coincide com PO. Bom, o raio de curvatura horizontal é, portanto, infinito. Ora bem, então neste caso, o plano oscilador é um plano que define sobre a esfera um círculo máximo, visto que é um plano que passa pelo centro da esfera. Ora bem, então, isto significa o seguinte, é que, neste caso, o plano PC coincide com o plano PO e a trajetória segue um círculo máximo. Por consequência, no movimento geostrófico, as isóbaras, o movimento é ao longo das isóbaras e as isóbaras têm que ser localmente paralelas a um círculo máximo. Por outro lado, como o movimento é uniforme,
As isóbaras no plano horizontal HH têm de ser retilíneas e paralelas, por forma a garantir que dPdN permanece constante. Caso contrário, teríamos aceleração. Ora, o movimento geostrófico é, por hipótese, um movimento sem aceleração. Por consequência, no movimento geostrófico temos o movimento segue as isóbaras são paralelas a um círculo máximo e no plano horizontal têm que ser retilíneas e paralelas. A intensidade do vento geostrófico, portanto, o módulo do vetor vento geostrófico V índice G é menos 1 sobre ρf dPdN. E, por consequência, verifica-se em qualquer dos hemisférios, isto é, no hemisfério norte F positivo, no hemisfério sul F negativo, verifica-se a regra de Pauls-Ballot em ambos os hemisférios. Ou seja, o movimento é paralelo às isóbaras, deixando no hemisfério norte, onde F é positivo, as pressões mais altas à sua direita, as mais baixas à esquerda, e a intensidade depende do módulo do gradiente de pressão, que é definido por dPdN, neste caso. Por consequência, quanto mais apertadas, quanto mais intenso for o gradiente horizontal de pressão, mais intenso é o vento geostrófico. Note-se que nesta expressão, no hemisfério sul temos a mesma regra, F é negativo, por consequência o vento geostrófico é paralelo às isóbaras, deixando à sua direita as pressões mais baixas e à sua esquerda as pressões mais altas e o resto da regra segue. Além de que, se para um dado gradiente horizontal de pressão nós nos encontrarmos a latitudes mais elevadas em ambos os hemisférios, a intensidade do vento geostrófico é menor para latitudes mais elevadas. Ora bem, note-se que nesta expressão dPdN é negativo, dado que a força do gradiente de pressão está dirigida para as pressões mais baixas. Por consequência, dPdN tem que ser negativo. No hemisfério norte, dPdN será positivo no hemisfério sul, pela mesma razão. Ora bem, agora vamos tratar de classificações do movimento horizontal. Então, voltemos à equação do movimento horizontal. V quadrado sobre RH igual a menos 1 sobre ρ dPdN menos FV. Vamos representar menos 1 sobre ρ dPdN pelo símbolo Bn, portanto, a componente na direção índice N da força do gradiente de pressão por unidade de massa, e por Cn menos FV. Por consequência, a componente En da força de Coriolis. Ora bem, então, se definirmos a força centrífuga C índice E como simétrico da aceleração centrípeta, portanto, se passarmos para o segundo membro da equação V quadrado sobre RH, definindo a componente da força centrífuga, então esta equação mostra que Bn mais Cn mais Ce é zero. Ora bem, então, se Bn e Cn tiverem sinais contrários, o movimento é classificado como movimento bárico. Se, ao contrário, Bn e Cn tiverem o mesmo sinal, o movimento diz-se antibárico. Repare-se, portanto, que se Bn e Cn, na equação Bn mais Cn mais Ce é igual a zero, se Bn e Cn tiverem o mesmo sinal, o movimento diz-se antibárico. Se tiverem sinais contrários, portanto, se as componentes En da força do gradiente de pressão e da força de Coriolis se opuserem, o movimento diz-se bárico, caso contrário, diz-se antibárico. Agora, se Cn e Ce tiverem o mesmo sinal, portanto, se a componente En da força de Coriolis e da força centrífuga tiverem o mesmo sinal, portanto, se as duas forças apontarem no mesmo sentido, então o movimento diz-se ciclónico. Caso contrário, o movimento diz-se anticiclónico. Ora bem, para movimento geostrófico, a força centrífuga é nula, uma vez que não há curvatura. Bn e Cn têm sinais contrários. Logo, o movimento geostrófico é bárico. Ora bem, agora,
vamos tratar de um outro tipo de movimento que se chama o movimento do gradiente, ou o vento do gradiente. Portanto, nós vamos considerar um movimento horizontal sem atrito, mas agora vamos considerar que a aceleração horizontal não é completamente, as suas duas componentes não são ambas nulas. A aceleração tangencial é nula, mas há aceleração centrípeta. Então, este movimento diz-se do gradiente e o vento diz-se o vento do gradiente. BS continua a ser zero, portanto, o movimento do gradiente continua, tal como o movimento geostrófico, a ser ao longo das isóbaras, mas, neste caso, as isóbaras apresentam curvatura não nula no plano horizontal. Isto é, a aceleração centrípeta não é zero, apenas a tangencial é zero. Ora bem, nós vamos considerar a situação de isóbaras circulares concêntricas. Portanto, isto significa o quê? Que o raio de curvatura é constante. Bom, então, a equação do movimento horizontal, que é esta que aqui está, com RH constante, é a equação completa do movimento horizontal, uma vez que a aceleração tangencial é nula e, portanto, o gradiente de pressão na direção S é nulo. Bom, para simplificar a notação, vamos substituir RH por R, bom, e vamos multiplicar ambos os membros da equação por R, e, por consequência, obtemos esta equação. V² mais FR vezes V mais R sobre ρ dPdN igual a zero. Repare-se que se trata de uma equação do segundo grau para o módulo da velocidade, portanto, para o módulo do vento do gradiente. E as soluções matemáticas dessa equação são bem conhecidas, portanto, o módulo do vento do gradiente é dado por menos FR mais ou menos raiz quadrada de F2R2 menos R sobre ρ dPdN sobre 2. Claro que estas são as soluções matemáticas. Temos duas soluções matemáticas correspondentes aos sinais mais e menos, mas soluções físicas impõem que o módulo de V tenha que ser positivo ou, quando muito, nulo. Por consequência, podem existir soluções matemáticas que não sejam fisicamente aceitáveis. Bom, além disso, temos o seguinte, é que se o versor EN, que como sabemos é ortogonal a ET e dirigido para a esquerda deste, estiver dirigido para o centro de curvatura instantâneo, no plano horizontal, então RH é positivo. Caso contrário, RH tem que ser negativo, uma vez que a aceleração horizontal, V² sobre RH é N, tem fisicamente que apontar para o centro de curvatura. Portanto, se EN, ortogonal a ET, dirigido para a esquerda deste, não aponta no sentido do centro de curvatura, então RH é negativo, por forma a que AH aponte sempre para o centro de curvatura. Vamos agora discutir as soluções possíveis da equação do vento do gradiente. E vamos começar pelo hemisfério norte, onde F é positivo. Vamos considerar vários casos, 4 casos. Caso 1, R positivo, dPdN positivo. Recordo, mais uma vez, que estamos a discutir as soluções desta equação e que são soluções fisicamente aceitáveis apenas se V for positivo ou, quando muito, nulo. Portanto, repare-se que temos menos FR e o radicando é o quadrado de FR menos R sobre ρ dPdN. O nosso primeiro caso é aquele em que estamos no hemisfério norte, portanto o F é sempre positivo, em que R é positivo e dPdN é também positivo. Então repare-se que menos FR é negativo, bom, depois temos mais ou menos, e agora dentro do radical, portanto no radicando, como R e dPdN têm o mesmo sinal, positivo neste caso, nós no radical estamos a subtrair algo a F2R2. Por consequência, o valor da raiz é, em valor absoluto, inferior a FR. Ora bem, então, esta equação não tem, quer para o sinal mais, quer para o sinal menos, soluções positivas, visto que menos FR é negativo,
mais uma quantidade menor, continua a ser uma adição com resultado negativo, com o sinal menos temos resultado negativo. E, por consequência, este caso 1 é fisicamente impossível, visto que V não é positivo. Repare-se que R é positivo, portanto, a circulação em torno do centro é uma circulação no sentido anti-horário, portanto, no sentido direto. dPdN é positivo, portanto, dPdN é positivo, temos um centro de altas pressões ou uma alta, mas porquê que esta solução não é fisicamente possível? Porque a força do gradiente de pressão, a força de Coriolis, dirigida para a direita, e a força centrífuga apontam todas no mesmo sentido. E, por consequência, não há nenhum equilíbrio possível entre estas forças e, por consequência, este movimento não pode existir. Agora, continuando no hemisfério norte, F positivo, R positivo, dPdN negativo. Bom, se o R é positivo, a circulação é anti-horária, como mostra a figura. dPdN, repare-se que a N está dirigido para o centro, portanto, dPdN é negativo, portanto, temos uma circulação em torno de uma depressão. A força do gradiente de pressão aponta para dentro, a força de Coriolis e a força centrífuga apontam para fora. O movimento é bárico, dadas as definições anteriores, é ciclónico, é em torno de uma baixa ou de uma depressão, e V é positivo para o sinal mais do radical e apenas para o sinal mais. Portanto, uma vez que R é positivo, temos menos FR, mais ou menos, a única solução positiva para V é aquela que corresponde ao sinal mais. E agora, obviamente que a soma das forças de Coriolis e centrífuga é equilibrada pela força do gradiente de pressão. Então, esta situação é conhecida como a depressão normal. O terceiro caso é aquele em que, agora vamos mudar o sinal ao R, R é negativo, dPdN é positivo. Bom, então temos que, se R é negativo, a circulação é no sentido horário, como mostra a figura, N está agora para fora do centro, o vetor E índice N no plano horizontal está para fora do centro, e por consequência, como dPdN é positivo, isto significa que a pressão aumenta para fora, diminui para dentro, portanto temos uma circulação em torno de uma depressão ou de uma baixa, a força do gradiente de pressão está para dentro, a força de Coriolis está para dentro também, porque está para a direita do movimento, e a força centrífuga está para fora. Por consequência, temos um movimento que, dadas as definições anteriores, é antibárico, é anticiclónico em torno de uma depressão. E V é positivo apenas para o sinal mais do radical. Ora bem, repare-se que R e dPdN têm sinais contrários, o seu produto é negativo, portanto, o radicando é F2R2 mais uma quantidade positiva, portanto o valor do radical é superior a FR, como o R é negativo, menos FR é positivo e, por consequência, a solução correspondente ao sinal menos não existe, conduziria a um V negativo. Só que agora, como menos FR é positivo, os valores de V são mais elevados do que no caso da baixa ou da depressão normal. E, por consequência, esta situação é uma situação dita baixa anómala. Anómala no sentido de que dificilmente se verifica, porque requer valores da intensidade do vento bastante elevados. Ora bem, e contrariamente à baixa normal, não é um movimento bárico e ciclónico, é um movimento antibárico e anticiclónico. A última situação para o hemisfério norte é aquela em que R é negativo e dPdN é negativo. Bom, portanto, se R é negativo, a circulação faz no sentido horário, N está dirigido para fora, dPdN é negativo, significa que a pressão decresce para fora, portanto, aumenta para dentro. Portanto, temos uma circulação em torno de um centro de altas pressões ou de uma alta. A força do gradiente de pressão está dirigida para fora, a força de Coriolis está dirigida para dentro, visto que está para a direita do movimento, e a força centrífuga para fora. Este movimento é bárico e é anticiclónico.
em torno de uma alta. V é positivo para o sinal mais e também para o sinal menos do radical. Repare-se que R e dPdN têm o mesmo sinal, o produto é positivo, por consequência, dentro do radical temos f quadrado R quadrado menos uma quantidade positiva e, como R é negativo, menos FR é uma quantidade positiva e, por consequência, o módulo de FR mais ou menos uma quantidade que lhe é inferior em valor absoluto é sempre uma quantidade positiva. E, por consequência, temos duas raízes possíveis, correspondentes aos sinais mais e menos. Repare-se que, neste caso, os dois termos do radicando da equação do vento gradiente têm sinais contrários. Portanto, é preciso garantir que o radicando não seja negativo, ou seja, que F2R2 seja maior ou igual que R sobre o dPdN. Repare-se que o R e o dPdN são ambos negativos e o produto é positivo. Portanto, daqui tiramos que o módulo de dPdN tem que ser inferior, ou quando muito igual, a ρf ao quadrado módulo de R. Isto significa, portanto, que num centro de altas pressões, o gradiente de pressão vai enfraquecendo à medida que nos aproximamos do centro, portanto, à medida que o módulo de R vai diminuindo. E isto mostra que, à medida que nos aproximamos do centro de uma alta, ou de um centro de altas pressões, o vento vai enfraquecendo. Vai se tornando menos intenso à medida que nos aproximamos do centro. Situação que não acontecia para a circulação em torno de uma depressão. Repare-se que, neste caso, a soma das forças do gradiente de pressão e centrífuga é equilibrada pela força de Coriolis. A solução correspondente ao sinal mais é aquela que conduz a valores mais elevados da intensidade do vento e, portanto, essa solução corresponde à alta anómala porque os valores da intensidade do vento são mais elevados, e a solução correspondente ao sinal menos corresponde à chamada alta normal. Ora bem, e como nós vemos, ambas as soluções, quer na alta anómala, quer na alta normal, as soluções correspondentes a uma alta implicam sempre movimento anticiclónico. E por isso a designação de centro de altas pressões ou alta é muitas vezes na prática substituída pela designação de anticiclone, embora os dois conceitos não sejam idênticos, mas na prática verificam-se ambos em simultâneo. Portanto, é daí que, por vezes, em vez da alta dos Açores, se diz frequentemente o anticiclone dos Açores. Ora bem, agora, soluções físicas da equação do vento gradiente para o hemisfério sul. Neste caso, o parâmetro de Coriolis F é negativo. E, portanto, na equação das soluções, nesta equação, temos que ter em atenção que, agora, menos FR pode ser positivo ou negativo, mas o F é negativo. E, por consequência, a discussão tem que ter isto em conta. E então vamos começar pela situação de R positivo, dPdN positivo. Ora bem, R é positivo, e por consequência a circulação é no sentido oposto aos ponteiros do relógio, relativamente à vertical local. Bom, neste caso, como dPdN é positivo, visto que N está para dentro, o E índice N aponta para o centro do sistema, é positivo, portanto a pressão aumenta para dentro, portanto temos uma circulação em torno de uma alta ou de um centro de altas pressões, o movimento é bárico e é anticiclónico em torno de uma alta. A força do gradiente de pressão está dirigida para fora, a força de Coriolis, estamos no hemisfério sul, desvia o movimento para a esquerda, está dirigida para dentro, e a força centrífuga está dirigida para fora. Por consequência, a soma das forças do gradiente de pressão e centrífuga é equilibrada pela força de Coriolis. O módulo de V é positivo quer para o sinal mais, quer para o sinal menos do radical e, por consequência, por outro lado,
ainda os dois termos do radicando têm sinais contrários e para que o radicando não seja negativo é preciso de novo garantir que F2R2 é maior que R sobre Rho dPdN. Repare-se que R e dPdN são ambos positivos, por consequência o produto é positivo, logo dPdN tem que ser inferior a Rho F ao quadrado R e temos a mesma conclusão que tiramos para o hemisfério norte. O gradiente de pressão é, pois, cada vez menor à medida que nos aproximamos do centro, à medida que R decresce e consequentemente, o centro de uma alta é uma região de vento fraco. Neste caso, já foi dito, a soma das forças do gradiente de pressão e centrífuga é equilibrada pela força de Coriolis. Ao sinal mais correspondem valores da intensidade do vento mais elevados. Portanto, temos a alta anómala e ao sinal menos correspondem valores da intensidade do vento mais fracos, temos a alta normal. Repare-se que no hemisfério sul a circulação em torno de um centro de altas pressões é uma circulação também anticiclónica, tal como acontecia no hemisfério norte. E daí que por vezes se substitua centro de altas pressões por anticiclone. No hemisfério sul, ao contrário do hemisfério norte, a circulação em torno de um centro de altas pressões, faz no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio relativamente à vertical local. Repare-se que nesta situação a circulação é no sentido direto relativamente à vertical local ou no sentido anti-horário, contrariamente ao que acontecia no hemisfério norte, em que para uma circulação em torno de um centro de altas pressões, a circulação era no sentido horário, isto é, no sentido retrógrado. Ora bem, caso 2, R positivo, dPdN negativo. Por consequência, R positivo, temos uma circulação no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio relativamente à vertical local. O EN está dirigido para o centro, dPdN é negativo, portanto temos uma circulação em torno de uma depressão, de uma baixa. A força do gradiente de pressão está dirigida para dentro, a força de Coriolis também e a força centrífuga para fora. Este movimento é antibárico e anticiclónico em torno de uma depressão ou de uma baixa. V é positivo apenas para o sinal mais do radical. A soma das forças do gradiente de pressão e Coriolis é equilibrada pela força centrífuga e os valores de V são mais elevados do que no caso que vamos apresentar a seguir. Por consequência, os valores de V aqui são elevados e esta depressão é uma depressão anómala por causa dessa razão. Repare-se que é uma depressão em que a circulação é anticiclónica. É uma circulação no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, tal como se verificava nas depressões do hemisfério norte. No caso 3, temos R negativo, por consequência temos uma circulação no sentido dos ponteiros do relógio relativamente à vertical local. N está dirigido para fora, dPdN é positivo, por consequência a circulação é em torno de uma depressão, visto que a pressão diminui para dentro, a força do gradiente de pressão está dirigida para dentro, a força de Coriolis e a força centrífuga estão dirigidas para fora. O movimento é bárico e ciclónico, em torno de uma depressão, o V é positivo apenas para o sinal mais do radical. A soma das forças de Coriolis e centrífuga é equilibrada pela força do gradiente de pressão. Temos a depressão ou a baixa normal. Repare-se que na depressão normal no hemisfério sul, a circulação, contrariamente ao que acontecia no hemisfério norte, é no sentido dos ponteiros do relógio relativamente à vertical local. O último caso é aquele em que R e dPdN são ambos negativos. Portanto, teríamos uma circulação antibárica e ciclónica em torno de um centro de altas pressões. Todas as forças apontam no mesmo sentido, portanto não há equilíbrio possível de forças e o V é, consequentemente, negativo, quer para o sinal mais, quer para o sinal menos do radical. Portanto, é uma situação fisicamente impossível. Ora bem, voltemos à equação do vento gradiente. Nós podemos escrevê-la desta forma.
Aliás, já a escrevemos desta forma. É a equação do segundo grau que conduziu às raízes que foram discutidas. Bom, mas se nós tivermos em atenção que o último termo é menos FR V geostrófico, uma vez que já sabemos que o vento geostrófico é menos 1 sobre ρf dPdN, então este termo pode escrever-se nesta forma, menos FR V geostrófico. Por consequência, o primeiro membro desta equação pode reescrever-se como o quadrado do módulo do vento gradiente mais FR vezes a diferença entre as intensidades do vento do gradiente e o vento geostrófico igual a zero. Repare-se que a primeira parcela do primeiro membro é uma quantidade sempre positiva e como a soma tem que ser zero, então a segunda quantidade, o segundo termo do primeiro membro tem que ser negativo. Bom, então para um centro de baixas pressões, onde R é positivo, temos que no hemisfério norte F positivo, a diferença V gradiente menos V geostrófico tem que ser negativa, portanto o vento gradiente é menos intenso que o vento geostrófico. No hemisfério sul, para um centro de baixas pressões, R é negativo e a conclusão é a mesma, uma vez que o produto FR continua a ser positivo. Para a circulação em torno de um centro de altas pressões, em ambos os hemisférios, FR é negativo, o que implica que a intensidade do vento gradiente tem que ser superior à intensidade do vento geostrófico. Portanto, concluímos que o vento do gradiente é subgeostrófico para depressões e é sobregeostrófico ou supergeostrófico para centros de altas pressões em ambos os hemisférios. Bom, quando as isóbaras têm curvatura, portanto não são retilíneas, o vento do gradiente constitui uma melhor aproximação do vento que se observa, do vento real, no caso de isóbaras com curvatura. No entanto, nada impede que em cada ponto da atmosfera, mesmo com isóbaras com curvatura, se defina um vetor vento geostrófico. E, nesse mesmo ponto, se defina a componente ageostrófica do movimento, isto é, a diferença entre o vento que se observa e o vetor teórico, vento geostrófico, definido nesse ponto. Na próxima lição, vamos falar de outros tipos de movimento em que a força de Coriolis não é importante. É um movimento euleriano e vamos falar em particular de uma espécie de movimento euleriano dito vento ciclostrófico. Em seguida, vamos falar das equações primitivas hidrostáticas noutros sistemas de coordenadas que não o sistema em que a coordenada vertical é a altitude, mas em particular nos sistemas P e θ. Muito obrigado.